Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Bendito é o santo nome do Senhor. Bendito é todo aquele que vem em teu nome, Pai. Deus de poder e glórias, Deus de poder e maravilhas, Deus de poder e mistério. Pai querido, Pai amado, soberano, majestoso, só o Senhor é digno de ser exaltado, glorificado, honrado. Só o Senhor é Deus e não há outro Deus, Pai. Ô Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais este momento na tua presença, Pai. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelo ar que nós respiramos, Pai. Obrigado pela nossa casa, pela nossa família. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua bondade, pelo teu favor, pelo teu amor. Obrigado, Pai, pelas tuas misericórdias que nos alcança mais uma manhã, Pai. Oh, Senhor Jesus, obrigado por todos os livramentos que nós vemos, que nós não vemos, mas que o Senhor está sempre nos livrando, nos guardando, nos protegendo de todo o mal, Senhor Jesus, nos protegendo de tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Pai, nos livrando, nos guardando, Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por nos levantar todas as vezes que nós caímos. Obrigado por nos amar quando nós menos estamos merecendo, Pai. Pai, eu te peço perdão também por todos os nossos pecados, Pai. Perdoa as nossas falhas, nossos erros. Perdoa tudo que sai da nossa boca que não te honra, que não te exalta, que não te glorifica. Perdoa tudo que sai da nossa boca, Pai, que é contrário à tua palavra, aos teus mandamentos, aos teus princípios. Pai, nos perdoa, Senhor Jesus. Perdoa todas as nossas murmurações, os nossos questionamentos, nossas reclamações, Pai. Oh, Senhor Jesus, nos perdoa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor Jesus, ouve a nossa oração, Deus. Não deixe de atender nosso pedido. Escuta-nos e responde às nossas aflições, nos deixam desgastados. Nós trememos quando nós ouvimos as ameaças dos inimigos, Pai. Oh, Senhor Jesus, a perseguição dos maus nos esmaga. Eles fazem com que desgraça caia sobre nós e estão com raiva de nós e nos odeiam. O nosso coração está cheio de medo e o pavor da morte cai sobre nós. Nós sentimos um medo terrível, estamos tremendo, o pavor tomou conta de nós. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para um lugar de descanso. Fugiria para bem longe e moraria no deserto. Bem depressa procuraria achar um lugar seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os conchavos dos meus inimigos, pois vejo violência e pancadaria na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela nas muralhas, enchendo-as de crimes e de maldade. Por toda parte há destruição e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era um inimigo que estava zombando de nós. Se fosse, nós poderíamos suportar. Nem era um adversário que nos tratava com desprezo, pois nós poderíamos nos esconder deles. Porém, foi você mesmo, meu companheiro, meu colega e amigo íntimo. Conversávamos com toda a liberdade e íamos juntos adorar com o povo no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos, que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo Deus, o Senhor, pedindo ajuda e Ele me salva. De manhã ao meio-dia e de noite eu choro e me queixo e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo de volta das batalhas em que luto contra os meus muitos inimigos. Ó Deus que reina desde a eternidade, me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo companheiro atacou os seus próprios amigos e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas no seu coração havia ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele os ajudará. Ele nunca deixará que fracasse a pessoa que lhe obedece. Mas quanto àqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, os jogarás no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até a metade da sua vida. Eu, porém, confiarei em ti. Aleluia. Glórias a Deus. Só o Senhor é Deus, Pai. Não há outro Deus, Pai.
Oh, Senhor Jesus, ouve a nossa oração, Deus. Não deixe de atender o nosso pedido, Pai. Escuta-nos e nos responde, Senhor Jesus. Oh, Pai, nos livra de toda aflição. Destrói, Pai. Destrói os conchaves dos nossos inimigos, Pai. Quebre o arco, corta a lança, destrói os carros no fogo, Senhor Jesus. Repreende, meu Pai, toda a armadilha de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, Senhor Jesus. Queima, Senhor Jesus, todo laço, todo embaraço. Queima, Senhor Jesus, toda a armadilha de Satanás, todas as afrontas, todos os levantes, Senhor Jesus, contra a nossa vida, contra a nossa casa, Senhor Jesus, que seja destruído agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor Jesus, tira todo o pecado, tira a vergonha, Pai, a derrota, a humilhação, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, na vida dessa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus, tira todo embaraço, todo engano, todo impedimento, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, coloca uma cerca de espinho ao redor dessas pessoas, meu Pai. Separando, Senhor Jesus, de tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, acampa teus anjos ao redor deles, livrando, guardando de todo mal, meu Pai. Quebra, Senhor Jesus, nesta madrugada, todo cativeiro. Quebra toda feitiçaria, Senhor Jesus. Desfaz as obras contrárias. Quebra as fortalezas, Jesus. Oh, Pai, vai quebrando, meu Pai, todo impedimento, tudo aquilo que não provém do Senhor. Destrói todas as amarras, Senhor Jesus. Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Traz alegria, paz e justiça, Pai. Não deixa as coisas como estão, Pai. Faz justiça pelos teus filhos, Pai. Não deixa essa pessoa retroceder, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Quebra o cativeiro, Pai. Quebra todo jugo, quebra todo impedimento e derruba os gigantes, Senhor Jesus. Oh, Pai. Fecha a boca, Pai, dos caluniadores, Senhor Jesus. Fecha a boca, meu Pai, dos acusadores, dos traidores, Senhor Jesus. Oh, Pai, destrói, Senhor Jesus, os perseguidores, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, pega a tua lança e teu machado de guerra e luta contra os que nos perseguem, Pai. Nos dá a certeza de que vais nos salvar, Pai. Que sejam envergonhados, derrotados e humilhados aqueles que nos perseguem, Senhor Jesus. Oh, Pai, prepara uma mesa perante nós na presença dos nossos inimigos, unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda, Pai. Oh, Senhor Jesus, afasta, Senhor Jesus, os perseguidores, Pai. Faz justiça, Senhor Jesus, pelos teus filhos, Pai. Os teus filhos aguardam pela tua justiça, porque o Senhor é o advogado fiel. O Senhor é o juiz justo, meu Pai. E o Senhor não tem culpado por inocente, Pai. E a vingança pertence ao Senhor, Pai. Não pertence a nós, pertence a Ti, Pai. Oh, Senhor Jesus, nos dá sabedoria, meu Pai, para vencer os dias maus. Nos dá sabedoria para vencer a perseguição, Senhor Jesus, porque a isca de Satanás, Senhor Jesus, é a ofensa, Pai. Nos ajude a não nos ofender, Senhor Jesus, e nos ajuda, meu Pai, a não ofender ninguém, Pai, que nós não venhamos ofender ninguém e nem nos ofender, Senhor Jesus, contra as ofensas, Pai. E que nós não viemos nos defender também, porque é o Senhor quem nos defende, Pai. É o Senhor quem defende a nossa causa, meu Pai. Ô Senhor Jesus, nesta madrugada nós colocamos tudo nas Tuas mãos, Pai. Nós colocamos, Senhor Jesus, os perseguidores nas Tuas mãos, caluniadores, Pai, os traidores, Senhor Jesus, os acusadores, Pai. Nós colocamos tudo diante do Senhor, Pai. É o Senhor quem trabalha por nós, é o Senhor quem vai nos defender, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, porque nós não vamos nos defender, nós não vamos ofender ninguém, Pai. E nós não vamos, Pai, nos ofender com nada, Pai, com as injustiças, Senhor Jesus, porque a ofensa é a isca de Satanás, Pai, e nós não vamos morder essa isca, Pai, em nome de Jesus, nós não vamos deixar que a ofensa, meu Pai, entre no nosso coração, Senhor Jesus, porque nós temos que guardar nosso coração, Senhor Jesus, proteger o nosso coração, Pai. Oh, Senhor Jesus, nos capacita com a Tua sabedoria, Pai, nos dá discernimento
para discernir pessoas, discernir ambientes, Pai, discernir situações, discernir espíritos que não vêm de Ti, meu Pai, espíritos malignos, Senhor Jesus. Ô Senhor Jesus, nos capacita com o dom de discernimento, Pai, porque os dias são maus, Pai, para que nós não ficamos enganados e confundidos, Pai, porque muitos virão em Teu nome, dizendo que é o Senhor e não é, Pai, e não é, são espíritos enganadores, Pai. Ô Senhor Jesus, nos dá discernimento, Senhor Jesus, para discernir os tempos, discernir, meu Pai, tudo aquilo que não vem de Ti, meu Pai, para que nós não entremos em portas que não é do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, fecha todas as portas que não vêm de Ti nas nossas vidas, meu Pai, e abre todas as portas que são do Senhor, meu Pai, nos dá sabedoria para discernir, Senhor Jesus, a porta que vem do Senhor, meu Pai, e nos dá maturidade para permanecer na porta que vem de Ti, Pai, nas portas que o Senhor vai abrir para nós, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, quebra o laço, Jesus, quebra todo engano, todo embaraço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor Jesus, nesta madrugada, portas abertas, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor Jesus, sobre a nossa casa, casa própria, que nós declaramos que nós não vamos mais pagar aluguel, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, quebra todos os impedimentos que está tendo na vida dos seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, libera, Pai. Libera tudo que precisa ser liberado. Libera os papéis, Pai, que precisam ser liberados. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos que tudo aquilo que estava seco, nós declaramos, meu Pai, fontes de águas vivas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Traz alegria, Senhor Jesus. Traz alegria, Senhor Jesus, para essa casa, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, porque nós declaramos que o tempo de cantar chegou. Aleluia. Glórias a Deus, Pai. Santo, santo é Teu nome, Senhor. Bendito é o santo nome do Senhor, bendito é todo aquele que vem em Teu nome, Pai. Ô Senhor Jesus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra, Pai, sobre essas pessoas, meu Pai, fazendo com que tudo aquilo que esteja morto para que viva, Pai. Nós declaramos vida, 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 em nome de Jesus, Pai. Nós somos fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Oh, Senhor Jesus, nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. A Tua palavra diz que em Cristo nós somos muito mais do que vencedores, porque nós somos vencedores com Cristo. Nós não estamos confiando em nossa própria força, pois a Bíblia não fala uma única palavra a respeito de ser forte em si mesmo. Paulo, escrevendo para a igreja de Efésio, ele disse: quanto ao mais, sede fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Assim, Deus é a nossa capacitação, a nossa força. Em nome de Jesus, o Senhor é nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa capacitação. Ô Senhor Jesus, o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor é a nossa força, o nosso escudo. Jesus, quebra toda obra das trevas, Jesus. Queima, Senhor Jesus. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Desfaz, Jesus, agora toda obra das trevas, Jesus. Desfaz toda obra contrária, Pai. Vai queimando, Senhor Jesus, com Teu sangue poderoso, toda palavra de derrota, toda oração contrária, toda palavra de maldição, Senhor Jesus, queima. Queima, Senhor Jesus, queima toda macumba, toda bruxaria, todo ocultismo, magia negra, queima toda feitiçaria, queima os feiticeiros, queima, Senhor Jesus, todos os conchavos dos inimigos, queima todo encantamento, queima, Senhor Jesus, toda bruxaria, amarração, toda simpatia, Senhor Jesus, queima todo laço, todo embaraço, queima todo engano, toda mentira, todo sofisma, vai queimando, Jesus, todo impedimento, todas as muralhas, todas as barreiras, Senhor Jesus, queima, queima porque há poder no Teu sangue é poderoso para queimar toda obra maligna, o Teu sangue é poderoso para queimar
toda obra das trevas, toda investida de Satanás. Queima, Jesus, toda armadilha do diabo, Senhor Jesus, contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra a nossa família, Senhor Jesus. Vai queimando, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não haverá encantamento contra a nossa casa, não haverá encantamento contra a nossa vida, contra a nossa família, em nome de Jesus. Não vai haver encantamento em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos que toda arma forjada contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra os nossos filhos, não vai prosperar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e que toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos em nome de Jesus, porque a nossa casa está guardada, cercada, blindada e protegida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos que a nossa casa tem dono, nós declaramos que nossos filhos têm dono, a nossa família tem dono. O dono da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos é Jesus. Jesus Cristo é o nosso dono. Em nome de Jesus, Pai. E nós declaramos que os nossos filhos são do Senhor Jesus, que os nossos filhos são discípulos de Jesus. Os nossos filhos nasceram para servir a Jesus. Eles são estragados para o mundo. Oh, aleluia, glórias a Deus. Nossos filhos são teus, Pai. Nossos filhos são consagrados a Ti, Senhor Jesus. Oh, Pai, cobre eles com Teu sangue poderoso, Pai. E, oh, Senhor Jesus, esteja com eles onde nós não podemos estar. Cuide do futuro deles, Pai. Ensina o melhor caminho, Senhor Jesus. Oh, Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela vida dos nossos filhos. Bendita a hora que os nossos filhos nasceram, Senhor Jesus. Eles são benditos ao entrar, eles são benditos ao sair, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nos cobre com Teu sangue poderoso, cobre a nossa família. Levanta muros de fogo ao redor da nossa casa, da nossa família, nos guardando, nos protegendo de todas as astutas ciladas do diabo, Senhor Jesus. Nos protegendo do homem mau e violento, nos protegendo do acidente, nos protegendo de toda peste, toda praga, de tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, coloca Teus anjos nos 4 cantos da nossa casa, nos livrando, nos guardando de todo mal, de toda maldade disfarçada de bondade, Pai, em nome de Jesus. Afasta os inimigos, Senhor Jesus, afasta os perseguidores, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, o nosso final de semana, Senhor Jesus, que nós possamos ter um final de semana abençoado, Pai, cheio da presença do Senhor. Um final de semana, meu Pai, de alegria, de paz, de união, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, Pai, mas nos livra de todo mal, porque o Teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. E amém, Senhor Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, mas graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.